Fala Dev! Você já se perguntou qual a melhor forma de estar organizando seus arquivos dentro de pastas e módulos nos seus projetos Android? Quais camadas você deve construir para manter o seu app tanto robusto quanto também escalável? Fica aqui comigo que nesse vídeo nós vamos passar pelas diretrizes de arquitetura do Google oficiais para você começar a arquiteturar os seus projetos da maneira correta. E se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Bernardes Lailat, eu sou desenvolvedor Android Sênior no iFood e também instrutor da trilha Android com Kotlin aqui na plataforma da Rocket City. Bora lá pro vídeo! Como ponto de partida nós vamos começar falando sobre a importância das definições de arquitetura, principalmente para grandes projetos de software. Não importa a stack, certo? Então, como analogia, a gente pode ver aí a arquitetura como sendo os alicerces de uma construção. E seguindo aí as imagens, a gente vê que um bom projeto pode nos levar para a imagem da direita, que é um projeto de construção muito grandioso, com vários padrões sendo definidos, e a gente segue sempre um mesmo formato, certo? Então a gente tem regras definidas de como construir aquele projeto. Já do lado esquerdo a gente vê algo totalmente desorganizado, que ao longo do tempo cresceu de forma indevida, sem seguir padrões definidos inicialmente. Então essa sensação de a qualquer momento poder ser destruído é algo que de fato acontece também em projetos de software. Porque problemas como a dificuldade de adicionar novas funcionalidades, realizar testes nos seus códigos e aparecerem bugs a qualquer momento são alguns dos pesadelos que qualquer dev pode ter caso ele caia em um projeto que cresce muito ao longo do tempo sem seguir os padrões definidos por esse alicerce, que seria então a arquitetura, certo? Por isso é tão importante você estar ciente sobre como aplicar bons conceitos de arquitetura desde o início para se preparar para um dia os seus projetos serem grandes e escaláveis, onde vários desenvolvedores poderão aí estar trabalhando ao mesmo tempo na evolução do seu aplicativo. E com o objetivo de ajudar nós desenvolvedores Android, o Google oficialmente, através da própria equipe Android, nos entrega diversos conteúdos para nós aprendermos como construir arquiteturas que sejam robustas, escaláveis e testáveis dentro dos nossos projetos, certo? Esses conteúdos eles são entregues no formato de documentações, code labs, vídeos e até projetos de exemplo que são repletos de detalhes para você aprender tudo sobre como iniciá-la. Então acessando aqui o link developer.android.com/topic/architecture, nós somos direcionados para o guia para a arquitetura do app, certo? Essa é a página inicial que vai nos orientar sobre quais são os princípios base de construção de uma arquitetura para os seus projetos Android. Ao longo dessas orientações, são citados alguns dos princípios de arquitetura que são mais importantes, e são eles que a gente vai ver com detalhes aqui agora. E começando pelo primeiro e mais importante princípio de arquitetura que você deve seguir, é nunca alocar todo o seu código em uma única activity ou fragment, certo? Dessa forma, você garante a separação de conceitos, pois essas classes elas devem apenas conter o código de interação entre o seu usuário com os seus componentes visuais e o próprio sistema operacional, a partir da instância que é gerada para cada um desses tipos de classe. Mantê-las enxutas vai te evitar muitos problemas relacionados aí ao ciclo de vida da aplicação e dos seus componentes também, e possíveis testes aí que você queira construir posteriormente. E como segundo princípio nós temos manter as nossas UIs atualizadas de acordo com dados que são persistidos dentro do nosso próprio aplicativo, certo? Quando eu digo persistidos, nós temos vínculo com o armazenamento local de dados. E o que isso significa? Dados importantes ali que o usuário gera para sua aplicação, eles devem ser salvos localmente em bancos de dados ou arquivos e carregados a cada nova sessão que o seu usuário executa dentro do seu aplicativo, certo? Assim que ele retornar, a sua experiência deve ser mantida, bem como ele executou da última vez que o app foi aberto, certo? Dessa forma, você vai garantir que os seus usuários eles não vão perder dados se o aplicativo for fechado e tudo vai poder continuar funcionando bem como aconteceu anteriormente, ou contornando possíveis problemas aí como uma instabilidade ou indisponibilidade de conexão de rede ao buscar, por exemplo, um dado remoto que existe em um servidor. E como terceiro princípio, nós temos um princípio muito importante, que é a única fonte de informação dentro do seu aplicativo. O chamado SSOT, que vem do termo em inglês Single Source of Truth, ele vai garantir que os dados que estão expostos para a UI, eles serão sempre imutáveis.
A sua UI, ela nunca poderá alterar um dado que vem de uma determinada fonte de dados, certo? Caso haja necessidade de se alterar esses dados, essas ações, funções ou eventos deverão passar por uma classe que será responsável por fazer a execução dessas mudanças, certo? E disparar então essas ações. Um bom exemplo aí seria um aplicativo offline first, ou seja, todos os dados eles vão ser recebidos de um banco de dados e caso haja uma busca remota para atualização desses dados, primeiro a ação de salvar no banco de dados irá acontecer e depois a exposição desses dados virá do acesso direto ao próprio banco, certo? Dessa forma, você protege as alterações de serem feitas por arquivos indesejáveis, aprimora aí a rastreabilidade das mudanças que estão acontecendo dentro daquele contexto de informações, deixando os bugs muito mais fáceis de serem encontrados ao longo do código e centralizando todos os códigos de mudança em um único local, certo? Como consequência, você ainda tem também uma melhor visibilidade dos testes que podem ser aplicados nesse exato contexto. E agora, como quarto e último princípio a ser levado em consideração na sua arquitetura, nós temos o fluxo unidirecional de dados, certo? Ele também é chamado de UDF, que vem do inglês Unidirectional Data Flow, e ele vai garantir que um dado irá fluir apenas em uma única direção, seja um evento que será disparado na sua UI, indo de encontro com o dado que está armazenado em uma determinada fonte de dados, quanto o dado que está na fonte de dados e deverá ser entregue para a sua UI, certo? Essa unidirecionalidade irá garantir que a rastreabilidade das ações irão ser muito mais fáceis de serem depuradas no seu código, certo? Então, caso aconteça algum problema no meio do percurso de um dado que está sendo trafegado, tanto de encontro para a UI quanto de encontro para a fonte de dados, você vai ter, a partir do contexto que está sendo trabalhado, uma forma de encontrar possíveis bugs de forma muito mais fácil e seguindo sempre um fluxo único. E agora, para falarmos das camadas recomendadas de arquitetura, nós vamos entrar dentro de um projeto exemplo chamado Architecture Starter Template, do qual o Android entrega para nós um projeto pronto, do qual toda a estrutura de camadas já está previamente definida. É a partir desse projeto que nós vamos analisar dentro do código quais são essas camadas e a responsabilidade de cada uma delas. Aqui na minha máquina eu já estou com o projeto clonado e agora nós vamos dar ênfase nas camadas de arquitetura que são definidas a partir dos princípios citados lá naquela documentação que a gente acabou de ver, certo? São 3 grandes camadas que o Android recomenda oficialmente você de estar construindo para os seus projetos. 2 delas são obrigatórias e uma opcional. Começando aí da camada mais externa, nós temos a camada de UI. Nessa camada, você terá todos os códigos responsáveis por mostrar dados do aplicativo na tela para o usuário, certo? Então nós vamos ter activities, fragments, componentes visuais, caso você esteja utilizando o Jetpack Compose, enfim, tudo referente ao framework de Android responsável por renderizar telas e construir a experiência visual do usuário estará alocada nessa camada. Já na camada logo abaixo, nós temos uma camada opcional chamada camada de domínio. A camada de domínio ela é responsável por reter lógicas que podem ser complexas ou simples de tratativas dos dados que vêm lá das regras de negócio mais internas do seu aplicativo. Esses códigos referentes a regras de negócio estarão na camada mais interna, chamada camada de dados. E lá serão construídas as lógicas referentes ao negócio do seu app, tanto na parte de obtenção de dados, que podem ser locais ou remotos, quanto também nas regras de exposição desses dados para a camada mais superior, que seria a camada de UI do seu aplicativo, certo? E seguindo esse fluxo aqui de setas, nós vemos a representação de um diagrama de dependência entre as classes. Então nós temos UI tendo vínculo direto com a camada de domínio e a camada de domínio tendo um vínculo direto ali com a camada de dados, que deverá estar totalmente livre de dependências dentro do contexto geral do seu aplicativo, certo? Caso a camada de domínio não exista, nós vamos ter a estrutura que a gente vê aqui no app. Aqui nesse projeto não foram utilizados os conceitos de camada de domínio. Porém, no final aqui da nossa análise, nós vamos construir essa camada e mostrar quais são os possíveis códigos que poderiam existir lá dentro. Começando aqui com a camada de UI, nós vemos que ele será responsável por reter os elementos visuais e também os holders de estado, certo?
que seriam as classes responsáveis por obter os estados da view e entregá-los para gerar a experiência final que o usuário precisa naquele momento dentro da sua aplicação. Aqui, como exemplo, a gente vê, ao abrir aqui nosso pacote de UI, dentro de MyModel, as classes MyModelScreen, que será a tela construída a partir da utilização do Jetpack Compose. Então aqui nós vemos funções Composable construindo todos os elementos visuais. E aqui a gente percebe que nós vamos ter um estado de UI sendo entregue pelo ViewModel, certo? O nosso ViewModel será o responsável por reter o estado da view e entregá-lo no momento da construção dos elementos visuais, certo? Então aqui dentro de MyModel eu vou ter não só screen, mas também o arquivo de ViewModel responsável por fazer esse controle de estado, certo? Aqui nessa classe nós temos a utilização do Flow para poder obter do repositório de entrega de dados o dado específico de construção de estado da UI e, além disso, intermediar a ação de adicionar um novo elemento lá no banco de dados controlado aqui pelo repositório. Aqui dentro desse arquivo de ViewModel nós temos também a definição dos estados de retorno do nosso estado de UI, que pode ser sucesso, loading ou erro, que é uma forma bem comum de estar retornando a resposta de solicitação da ação de evento que aconteceu dentro da view, certo? Além disso, nós percebemos também que existe dentro desse projeto um injetor de dependências sendo controlado através da biblioteca Hilt, um outro conceito de arquitetura muito utilizado para poder gerenciar todas as entregas de dependência ao longo das classes que você vai necessitar ao longo do projeto, certo? Além disso, dentro da nossa camada de UI, nós temos os arquivos de tematização, activities e navegação também, visto que todas essas bases de código vão estar relacionados dentro do framework Android à construção das telas do seu projeto. E se você não está habituado ainda com as classes principais aqui do ambiente Android, a classe Flow ela vai entregar para nós um tipo de dado observável. A cada mudança de valor de um dado do tipo Flow, haverá um disparo que poderá ser observado pelas views dentro do escopo de construção da tela, certo? Então aqui nesse nosso contexto do ViewModel, nós vamos ter um tipo de dado chamado UIState, que irá representar inicialmente o estado de loading, carregando, e depois, caso haja sucesso, será disparado um novo estado de sucesso contendo o valor de lista de textos que nós vamos ter sendo obtidos do repositório, e caso aconteça um erro, haverá o disparo de um estado do tipo erro, para a view tratar e entregar de forma visual que algo deu errado para o nosso usuário. Ok? Agora continuando, vamos agora contextualizar a camada de dados dentro dos projetos Android, seguindo as orientações de arquitetura. Na camada de dados, a ideia é nós alocarmos todas as regras de negócio e modelos que vão referenciar a tudo que representa estruturas de dados que o aplicativo precisa conhecer, certo? Então aqui dentro dessa camada, nós vamos ter os chamados repositórios e também os data sources. Os data sources vão ser as fontes desses dados que o nosso aplicativo vai precisar. Seja ela uma fonte local ou remota de dados, ela vai estar alocada nessa camada. E logo acima nós vamos ter os repositórios, que vão poder centralizar diferentes data sources que podem conversar entre si para gerar, por exemplo, um contexto de buscar um dado remoto e armazenar em um banco de dados local, certo? Então, dessa forma, os repositórios irão centralizar contextos e irá expor esses métodos de acesso para as camadas superiores, seja da camada de domínio ou seja da camada de UI. Abrindo aqui a camada de dados do nosso aplicativo, o exemplo, nós vemos que existe um pacote chamado Local, visto que esse aplicativo só trabalha com dados locais, e dentro de Local nós temos Database. Em Database a gente pode acessar um arquivo que irá representar o nosso banco de dados interno, e para isso foi utilizada a biblioteca Room, uma biblioteca muito difundida aqui no Android, para poder se construir bancos de dados do tipo SQLite, que é o formato recomendado oficialmente pelo Android para você construir bancos de dados relacionais nos seus apps. Fora isso, a gente tem também um outro arquivo chamado MyModel, onde existe a representação da entidade, que depois é convertido em uma tabela para esse banco, com os campos name e o UID, sendo a chave primária de identificação de cada item. E logo abaixo nós temos o objeto de acesso ao banco de dados, o chamado DAO, que é uma interface
e irá demonstrar quais métodos de acesso estão disponíveis para aquele banco, que no caso seria uma busca geral e uma outra função de insert para inserir esses dados, certo? Já aqui em MyModel Repository, a gente vê que vão existir sempre uma interface e uma implementação, para criarmos então uma outra regra muito importante de arquitetura, que seria a inversão de dependências, fazendo com que uma dependência se baseie sempre em um modelo que seja abstrato e não concreto, como a implementação que a gente vê aqui abaixo. Dessa forma fica claro qual é o caminho que o dado percorre dentro do projeto, um fluxo que segue de forma unidirecional, sempre vindo do data source, passando pelo repositório e subindo para a camada de ViewModel, que é entregue depois para a View, certo? Então, dessa forma, cada uma das camadas se comporta de uma maneira única para a ação do qual ela é especificamente responsável, certo? E aqui nesse contexto, caso a gente queira adicionar mais uma camada, que seria a camada opcional de domain, a gente poderia estar fazendo dessa forma. Criei aqui um pacote chamado domain para abstrair essa nova camada e dentro dela eu construí um use case, certo? Os use cases são tipos de arquivos que vão centralizar diferentes tipos de repositórios, a fim de você tratar o dado de maneira mais completa, relacionando diferentes contextos. Esse é o foco da camada de domínio. Por isso ela é opcional. Caso você não tenha muitos contextos que podem ser levados em consideração em um mesmo lugar, você pode simplesmente evitar o uso dessa camada para não ter os chamados códigos over-engineering, certo? Um excesso de engenharia para algo que na verdade não precisa. Então aqui dentro eu construí um getMyModelsList use case, certo? É um caso de uso específico para busca de lista de MyModels que a gente tem lá no nosso repositório. Então a dependência aqui será com o repositório MyModel, a gente não tem outros repositórios aqui para serem levados em consideração. E no invoke aqui da nossa classe, nós vamos ter o retorno de flow, certo? De MyModels, e aqui a gente poderia tratar o nosso dado, por exemplo, executando o mesmo tipo de dado que vem do repositório, porém nós vamos tratar a lista retornada. Ela vai ser enviada para o ViewModel organizada em ordem alfabética, através do método sorted. E além disso, foi necessário também criar o nosso domain module de injeção de dependências para injetar uma instância de getMyModelsList use case dentro do nosso ViewModel, aqui na camada de UI, MyModel ViewModel. Agora aqui a gente recebe a instância do use case e o UI state agora é criado a partir do invoke de getMyModelsList use case e através do contexto de sucesso, essa lista é retornada para a View. Esse foi um exemplo simples de como adicionar uma camada de domínio aí nas suas aplicações. E aqui a gente vê um bom exemplo de quando se utilizar uma camada de domínio de forma eficaz, que é quando a gente precisa de mais de um repositório para poder se buscar um dado e também um ou mais use cases que possam ter vínculos também com a tratativa desse dado específico, certo? Dessa forma faz muito sentido nós termos essa camada de dados a mais fazendo parte do domínio da aplicação para deixar tudo mais simples e intuitivo no momento da leitura e manutenção de códigos, certo? Além disso, a gente vai ter uma garantia de testabilidade muito maior e eficaz. Agora, voltando aqui no nosso guia de arquitetura, nós temos aqui também várias práticas recomendadas gerais para você estar aplicando durante a construção dos seus aplicativos, certo? Seguindo todos os preceitos de arquitetura que já foram citados anteriormente. Além disso, seguindo as documentações complementares aqui desse guia, nós temos também as recomendações de arquitetura, certo? Que é um outro documento do qual a equipe Android te informa quais são práticas altamente recomendáveis e opcionais para você seguir escalando seus apps, e ainda distribuídos em categorias, como arquitetura com camadas, a camada de UI, a forma como se trabalhar com seus ViewModels, como tratar o ciclo de vida da sua aplicação e também na parte de gerenciamento de dependências, certo? Concluindo aqui com várias dicas também para você estar aplicando nos seus testes. E também são mostradas algumas dicas de como se trabalhar com os modelos, que vão ser possíveis estados e dados importantes da sua aplicação, e até mesmo convenções de nomenclatura, para você não se perder ao longo da construção e crescimento do seu projeto. E é isso, Dev. Espero que você tenha aprendido bastante sobre os conceitos de arquitetura em aplicativos Android. E se você curtiu, deixe seu like, deixe seu comentário também logo abaixo aqui da descrição e divulgue para o máximo de devs possíveis que também têm interesse nesse tema. Até logo e tchau, tchau!